Bem, né, chegando a esse quinto dia na guerra, o que nós vemos é que toda a ação do Hamas ela foi orquestrada pensando especificamente nisso, né? Pensando na reação israelense. O Hamas ele não consegue ganhar na guerra tradicional, né? Isso é importante frisar. O Hamas é um grupo terrorista que se utiliza das ferramentas que possui, que são limitadas, né? Pensando na guerra tradicional, pensando eles não têm um exército tradicional. Então isso limita a ação deles. A enfrentar Israel, que tem uma superioridade militar inquestionável. Então, eles têm que utilizar ferramentas como a própria guerra de narrativas, a própria batalha no quesito das redes sociais, divulgando a propaganda do ato, né? Então, eles esperam que Israel contra-ataque. Quanto mais forte é o ataque que eles realizam a Israel, mais forte é a reação que eles esperam de Israel. Então, agora nós estamos aguardando o momento que Israel vai realizar a incursão terrestre em Gaza. E o Hamas vai se utilizar, né, dessa ação israelense terrestre para divulgar que está sofrendo um massacre, para divulgar que o Estado israelense estaria cometendo genocídio. Então, é uma forma que o Hamas consegue angariar apoio internacional, e nós vemos que isso, né, já está acontecendo, em contraposição aos ataques terroristas que realiza. Lembrando que o Hamas não representa, né, o movimento palestino. O Hamas ele é um grupo fundamentalista islâmico que tem como caráter oficial, né, a destruição do Estado de Israel, não a negociação, não o estabelecimento de dois estados para dois povos, mas sim a destruição do Estado de Israel e também tem um caráter profundamente antissemita. Então, essas são as ferramentas que o Hamas utiliza e agora esperamos a incursão terrestre israelense para vermos, né, essa ação do Hamas nas redes tentando angariar apoio da opinião pública. Olha, Era o Hamas um grupo professora, terrorista, professora? Porque a senhora acabou de falar, né? É um ato terrorista. Mas a senhora considera o Hamas um grupo terrorista? Sim, sim, considero, né? Eu, assim, tenho uma especialidade na área de terrorismo e tenho cuidado ao utilizar o termo terrorismo, porque ele também é utilizado de forma, né, a desmerecer certos movimentos e certos grupos, né? Então, como forma realmente um termo pejorativo. Mas no caso do Hamas, né, que visa, né, em seus ataques, né, visa alvos majoritariamente civis, né, um ataque indiscriminado, porque o terrorismo ele é uma tática de guerra que se favorece quanto mais indiscriminado for o ataque, quanto mais as pessoas forem atacadas de forma aleatória, mais ele atinge o seu objetivo, que é causar o medo, o terror, né, e o pânico naqueles que presenciam os ataques, né, aqueles que vêm, ficam sabendo dos ataques, veem na mídia os ataques e ficam com medo, né? Então, esse é o objetivo final do terrorismo, né? O terrorismo, ele não tem só como objetivo as vítimas imediatas, né, as pessoas que são assassinadas pelos ataques, mas também o foco naqueles que permanecem vivos, que veem os ataques e ficam apavorados, né? Ficam amedrontados com a possibilidade, né, de um outro ataque atingi-las. Então, o Hamas, ele atua, essa é a única forma de atuação do Hamas, né? Então, ele é um grupo que inclusive na própria divulgação que eles fazem nas redes sociais, dos ataques, dos atos, é para causar medo, né? Então, esse é o objetivo, é o modus operandi do grupo. professora, como a senhora deu a entender, há método na irracionalidade do Hamas, né? Eles promoveram a carnificina de sábado, sabendo que na sequência haveria uma reação vigorosa de Israel. A senhora menciona a incursão por terra, não é? Eu lhe perguntaria primeiro se há dados concretos que nos permitam já considerar esta hipótese da incursão de Israel por terra como um dado da realidade e qual é a chance, a seu ver, de o Hezbollah, que tem um poderio militar bastante maior do que o Hamas, se envolver nesse conflito, e também qual é a chance de o Irã se envolver mais diretamente nesse conflito, que daria contornos aí de uma guerra regional e não apenas local, né? Aliás, só vou Sim. emendar uma informação aqui nessa pergunta do Josias, porque uma nota que saiu há pouco que o Hezbollah assumiu hoje, os ataques de hoje, a responsabilidade pelos disparos de mísseis contra o sul do Líbano e contra Israel, afirmando que agiu depois que 3 dos seus milicianos foram mortos por bombardeios israelenses.
E aí, em um comunicado, o Hezbollah afirmou ter mirado com mísseis guiados em uma posição israelense em frente a uma fronteiriça libanesa. Então, essa informação também, só para acrescentar nessa pergunta do Josias. É claro, né? A população israelense já está esperando, né, uma incursão terrestre em Gaza. Né, isso já é esperado, por isso até demonstra, né, a convocação dos reservistas, o número de reservistas que foram convocados, os israelenses que não foram convocados e mesmo assim se apresentaram, né, né, que são parte da reserva, mas ainda não foram convocados, mas que se apresentaram para a operação. Então já é esperado, né, que haverá uma incursão terrestre. Isso porque existem os reféns. Né, eu tenho reféns civis, né, israelenses e também alguns estrangeiros que estão em Gaza e que precisam ser resgatados, né, estão sob guarda do Hamas e precisam ser resgatados. Então, essa operação terrestre, né, é só uma questão, não sabemos exatamente quando ela vai começar, isso é um assunto ultra secreto, né, não é divulgado, mas é esperado, há uma expectativa de que vá acontecer, né, exatamente porque agora é uma operação contra terrorismo, e o Hamas, né, como é um grupo irregular, ele se coloca em posição que a localização não é totalmente certa, né? Então eles precisam adentrar a cidade de Gaza para encontrar onde, né, esses terroristas estão escondidos, onde eles estão localizados. Então a incursão terrestre existe já a expectativa de que ela vá acontecer. O problema é que, visto o histórico das demais operações terrestres em Gaza, o que acontece é, infelizmente, a morte também de civis. Então, isso já causa uma expectativa de que o Hamas vai se utilizar dessas casualidades dos civis palestinos como forma também de denunciar Israel na esfera internacional. Então, esse é o aguardo. O Hezbollah, então, já começou a realizar ataques a partir da fronteira norte de Israel com o Líbano. Não sabemos ainda a extensão da participação deles no conflito, mas é uma forma de distração também, né? A partir do momento que eles atacam a partir do norte de Israel, o foco agora é no sul, é próximo a Gaza, isso divide a atenção das Forças Armadas de Israel e pode fortalecer o Hamas, né, em seus ataques, em sua retaliação ao exército de Israel, né? Eu não vejo uma invasão direta, né, uma atuação direta do Irã ainda, até porque os Estados Unidos, no discurso do presidente Joe Biden, foi bem claro, né, alertando, né, o Irã e outros países a não participarem diretamente da guerra, mas a atuação do Irã já existe a partir do momento que eles financiam esses grupos, a partir do momento que eles financiam o Hamas, financiam o Hezbollah. Então, já existe uma participação do Irã, né? O que eu não vejo é uma participação direta do exército iraniano, né? Isso, eu acredito, essa escalada da guerra, eu não vejo neste momento uma possibilidade de acontecer, além, obviamente, dessa participação de grupos como o Hezbollah e a própria Jihad Islâmica Palestina. Como é que a senhora tem visto a polarização e o impacto político dessa guerra aqui no nosso país, né? Por exemplo, o presidente Lula ontem foi às redes sociais para lamentar o que ele chamou, né, a morte dos dois brasileiros. E ele está sendo alvo de muitos ataques até ali na rede, nos comentários, até mesmo de políticos e adversários políticos, claro, dizendo e querendo uma retratação do presidente Lula, que não foi morte, foi um assassinato. E Lula também ali disse aos atos, repudiando os atos de violência. Como é que a senhora vê essa resposta do governo brasileiro, inclusive na defesa dos brasileiros que foram mortos? Ela é adequada, não é? Essa é realmente uma cautela que precisa ser tomada? Como é que a senhora analisa esse posicionamento do governo brasileiro? Bem, neste momento, o que nós temos, né, de avaliação, é que a primeira fala que o presidente Lula fez nas redes sociais, isso ainda no sábado, foi uma fala que era a fala possível, né? Temos que considerar que os grupos políticos envolvidos no governo também estão polarizados. Então, a posição oficial do governo brasileiro se coloca nesse contexto, né, de estar refém desses apoios políticos, né, e destes grupos que apoiam o governo e que acabam pressionando para certos tipos de posicionamento. Então, no primeiro momento, o presidente Lula fez um discurso possível nas suas redes sociais,
colocando, né, condenando o terrorismo, sem chamar o Hamas de grupo terrorista, né, o que foi considerado um erro, mas na minha visão, eu acredito que era o discurso possível naquele momento. Agora que nós temos a morte de brasileiros confirmados, o tom deveria ter mudado. Então, deveria ter sido aplicado um tom mais incisivo na fala do presidente Lula e do governo brasileiro como instituição, em condenando a ação do terrorismo, né? Porque realmente não foram mortes acidentais, não foi uma fatalidade, né? Um desastre natural ou algo, né? Que de força maior que não poderia ter sido evitado, né? Foram pessoas que foram assassinadas frutos de ataques terroristas, cidadãos brasileiros. Então é importante que o governo brasileiro se posicionasse de maneira mais incisiva nesse aspecto, condenando esses ataques e condenando a violência contra civis de maneira geral, né? E condenando o terrorismo do Hamas a civis de maneira geral. Lembrando que não só israelenses, né, e judeus foram mortos nesses ataques, temos árabes israelenses que morreram, cidadãos estrangeiros, né? Mais de 10 tailandeses foram assassinados nos ataques. Então, nós temos um caráter indiscriminado, né, dos ataques. Obviamente, mais judeus israelenses morreram, mas também temos outros grupos, outras pessoas e outros cidadãos de Israel não judeus que foram atingidos e que sofreram com esses ataques. E você,